Você sabe o que é poluição? É a degradação do ambiente, que traz efeitos nocivos ao mesmo e aos seres humanos, principalmente causada pelas ações do homem, podendo também ocorrer por processos naturais. Por exemplo, a liberação de metano durante o processo de digestão de alguns animais. Hoje vamos falar sobre dois tipos específicos, a poluição sonora e a do ar. Poluição do ar, também conhecida como poluição atmosférica. Isso é, a contaminação do ar por gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os principais poluentes e suas causas são dióxido de carbono ou gás carbono, emitido principalmente pelo uso de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural nas atividades humanas. Monóxido de carbono, liberado no ambiente por fontes naturais, como atividades vulcânicas e descargas elétricas, e como consequência da combustão incompleta de combustíveis fósseis, sistemas de aquecimento e usinas termoelétricas a carvão. Dióxido de enxofre é um gás proveniente principalmente da atividade humana, como indústrias. Chumbo, liberado no ambiente através de processos nas indústrias químicas, automotivas e de construção e mineração. Ozônio, considerado poluente por ter um alto poder oxidativo, o que faz ele ser muito tóxico às plantas, podendo causar danos permanentes às espécies vegetais nativas e culturas agrícolas. Clorofluorcarbonetos, usado em aerosóis, isolantes, refrigeradores e condicionadores de ar. São extremamente perigosos, pois são gases extremamente leves, que sobem até a atmosfera e atingem a camada de ozônio, reagindo com o mesmo e enfraquecendo. O pior é que esses gases são muito estáveis e demoram anos para se decompor. Consequências da poluição do ar: chuva ácida, a destruição da camada de ozônio que protege o planeta de radiações ultravioletas, além de que o aumento de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa e dá origem ao aquecimento global. Apesar de ser um problema bem sério e atual, existem formas de diminuir a poluição do ar, como incentivar o uso de produtos que não agridam o meio ambiente e de tecnologias menos poluentes, aumentar o uso de transporte público, diminuir as queimadas nas matas e delimitar limites nos níveis de poluição em ambientes urbanos e rurais. Poluição sonora é o som em níveis acima dos considerados normais e saudáveis aos seres humanos, podendo causar sérios problemas de audição. Diferente das outras poluições, a sonora não deixa resíduos, possui um baixo raio de ação e não é transportada através de fontes naturais. Por ser percebida por somente um dos nossos sentidos, muitos subestimam seus efeitos e consequências. Há muitas situações que causam poluição sonora, especialmente em áreas urbanas e industriais. As pessoas produzem sons em quase todas as suas atividades, sejam eles menores ou maiores. Alguns exemplos são trânsito de veículos, buzinas, freadas e acidentes, além de ferrovias e carros de som, propagandas produzidas em alto volume, atividades produtivas como construção de mecânicas e fábricas em locais próximos a moradias, a expansão das cidades para mais perto dos espaços industriais, o que faz com que o barulho das fábricas seja escutado pelos moradores. A construção de bares, escolas, baladas e igrejas. A poluição sonora é separada em 6 tipos. Contínuo, um ruído de fundo, com pouca mudança de frequência e que se mantém constante. Flutuante. Nesse tipo, os níveis de pressão acústica e de frequência mudam em função do tempo, de forma periódica ou aleatória. Transitório. O ruído começa e termina em um período determinado. De impacto. Aumento elevado da pressão acústica. Meio ambiente afetado. O ambiente urbano, com destaque para cultos religiosos, bares e casas noturnas, aeroportos, indústrias e veículos. Meio doméstico, destacando os aparelhos domésticos como aspirador. Apesar de parecer inofensiva, a poluição sonora pode causar transtornos para as pessoas expostas a ela. Dentre as inúmeras consequências, as principais são insônia,
já que a dificuldade para dormir pode estar ligada aos ruídos emitidos por ruas movimentadas, bares, vizinhos barulhentos e etc. Estresse, agressividade e depressão. Os três podem ocorrer do mesmo modo. A exposição constante aos ruídos cria um quadro que pode ser depressivo, agressividade ou ataques de violência. Perda de atenção e concentração. Os barulhos tiram a concentração da pessoa, causando baixo rendimento no trabalho ou escola. Aumento da pressão arterial. Pode ser somada à insônia e ao estresse, pois esses dois aumentam a pressão. Dores de cabeça. A mais comum, causada pelo barulho alto ou constante, especialmente em pessoas sensíveis ao som, além de consequências mais graves, como gastrite, úlcera, perda de audição e surdez. Todos podem fazer sua parte para que a poluição sonora seja menor e não afete a qualidade de vida das pessoas. Sempre se atentar aos horários limites para a produção de ruídos, como obras e construções. Perceber quando o barulho produzido afeta pessoas próximas. Usar apenas equipamentos e instrumentos aprovados pelos órgãos de fiscalização. E denunciar sempre que houver poluição sonora em lugares inadequados. Curiosidade: som é diferente de ruído, e apenas o ruído é considerado crime ambiental quando ultrapassa os níveis considerados aceitáveis.